Olá, queridos alunos, futuro brigadiano, eu sou o professor Rafael, seu professor de Direitos Humanos e Cidadania do Prodesc Concursos. Hoje nós vamos dar continuidade, estamos quase finalizando o nosso cronograma de estudo, as nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Como o professor havia comentado na nossa última aula. E aí depois de falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente finaliza numa última aula falando sobre a parte de tortura, né? Vou comentar um pouquinho com você sobre a Convenção e sobre a lei de tortura mais especificamente, né? Que é o foco principal da nossa aula. Beleza? Vamos lá então, vamos seguindo aqui sem perder tempo. Bora lá, vamos com tudo, Direitos Humanos e Cidadania. Estatuto da Pessoa com Deficiência é a nossa Lei 13.146 de 2015, tá certo? Então anota aí, o estudo da nossa aula de hoje, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, já vamos abreviar aqui, são o Estatuto dos PCDs, das pessoas com deficiências. Essa é a nomenclatura correta, né? Hoje não se utiliza mais o termo portador de deficiência, certo? Ou, né, como existem alguns resquícios, né? Se você pegar algumas legislações, sei lá, pessoas com deficiência, até com débil mental, existem ainda esses termos, né, antigos, né, de alguns códigos, de algumas legislações antigas, tá certo? Então, nomenclatura correta, pessoa com deficiência, tá certo? Pessoa com deficiência. A nossa lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015, tá certo? Aqui dentro dela, eu vou fazer alguns breves comentários também no decorrer dela, sobre alguns pontos sobre o Tratado de Nova York, sobre o Tratado de Marrakech. Aliás, esses dois tratados tem no conteúdo programático de vocês, né? Eu já comentei um pouquinho sobre eles lá na parte de, quando a gente falou da hierarquia das leis, que eles têm hierarquia de emenda constitucional. A gente não vai fazer a leitura deles, né? Eu só vou comentar em alguns pontos aqui sobre eles também, mas é interessante que vocês façam a leitura, mas vocês vão perceber que são leituras bem objetivas, bem óbvias, e são bem semelhantes ao que a gente vai verificar aqui no próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A questão do Tratado de Marrakech é um pouquinho diferente, mas a leitura também bem tranquila, tá? Muito bem, geralmente tratando ali mais sobre direitos humanos, direitos fundamentais das pessoas, né? Algo que a gente já vislumbra bastante também na nossa Constituição Federal. Então vamos lá, olha só, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Professor, esse estatuto, ele é constitucional ou não é constitucional? Por quê? Porque quando eu crio um estatuto para pessoas com deficiência, eu não estou tratando elas de forma desigual ou estou deixando outras pessoas de lado e promovendo direitos apenas às pessoas com deficiência? Não, pessoal, não. Isso nós já falamos lá quando a gente falou sobre o Estatuto da Igualdade Racial, quando o professor falou da Lei Maria da Penha. Ou seja, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, né? Vamos tentar equilibrar a balança, tá certo? Então, se existem alguns direitos fundamentais que não estão sendo aplicados corretamente às pessoas com deficiência, cria-se um dispositivo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para buscar, né, igualar os direitos dessas pessoas com deficiência, tá legal? Então, a constitucionalidade vem lá do próprio artigo 5º da Constituição Federal, o CAPT, quando ele fala em tratar todos de forma igual, certo? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele vem para buscar essa igualdade das pessoas com deficiência com as demais pessoas. Vem cá, ó, o artigo 5º da Constituição, tá lá então no nosso, só relembrando vocês, né? Já que direito constitucional também é tema aí da prova de vocês, o artigo 5º. Então, direito constitucional, artigo 5º, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer da natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade e à igualdade. Beleza? Muito bem. Ó, a base dessa lei, desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, é a nossa Constituição Federal também, mas a principal base dele, o que é? É o nosso Tratado de Nova York, que é o quê? A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, tá certo? Então, se vocês fizerem uma leitura, né, do que nós vamos estudar aqui e fizerem uma leitura do Tratado de Nova York, vocês vão perceber que muito do que nós temos aqui no Estatuto das Pessoas com Deficiência são oriundos lá do Tratado de Nova York. Então é interessante vocês fazerem um estudo assim, ó. Agora nós estamos estudando, né, depois vocês vão fazer a leitura do Estatuto, com certeza irão, né, fazer a leitura, é obrigatório, né, pessoal? Leitura do Estatuto, façam em conjunto com o Tratado de Nova York, tá certo? Façam essas duas leituras, beleza? Então, ó, vamos lá. A base
Tratado de Nova York, né, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, que inclusive está no conteúdo, está no edital dos senhores e das senhoras. Beleza? A finalidade da lei, basicamente, é o quê? Promover condições de igualdade para as pessoas portadoras, para as pessoas com deficiência, tá certo? Exercício de direitos e liberdades fundamentais e também a inclusão social e a cidadania dessas pessoas, através da acessibilidade que a gente vai estudar posteriormente, tá legal? Então, condições de igualdade, né? Ó, elas preciso criar direitos para que elas sejam iguais, para que elas estejam em pé de igualdade com as demais pessoas, né? Eu faço isso proporcionando a elas direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, e fazendo com que elas, e incluindo elas socialmente, tá certo? Então essa é a finalidade dessa lei. Bom, vamos lá. Inicialmente, eu vou falar assim, ó. A gente vai começar falando sobre... A lei ela é dividida em alguns pontos, né? O que mais cai em prova é essa parte inicial, que são as disposições preliminares. Assim como o Estatuto da Igualdade Racial que a gente já estudou, né? A parte inicial cai bastante em prova também. Aqui a gente vai estudar essa primeira parte das disposições preliminares, que é o que mais cai em prova. Depois eu vou falar um pouquinho dos direitos fundamentais, não, da discriminação, tá? Da questão de atos discriminatórios. Vou falar um pouquinho sobre direitos fundamentais, sobre acessibilidade e por último nós falaremos um pouquinho sobre os crimes. São apenas 4 crimes previstos na lei, então vou falar sobre esses crimes também, tá certo? Basicamente esse é o conteúdo que a gente vai estudar, tá? O estatuto é um pouquinho extenso, né? Eu vou trabalhar aqui com os principais pontos com vocês. Vamos lá. Primeiro, sobre as disposições preliminares, o que eu queria que vocês gravassem? Ó, eu tenho que saber, bom, professor, estamos falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quem é a pessoa com deficiência? E aí, quem é a pessoa com deficiência? Algumas palavrinhas mágicas para a prova dos senhores e das senhoras para gravar e não errar a questão, tá? Então vamos lá, vamos anotar aí. Ó. Primeiro, vocês vão lembrar que a pessoa com deficiência, quem é a pessoa com deficiência? Quem é o PCD? Bom, essa pessoa com deficiência, ela possui algum impedimento, tá certo? Um impedimento para ela viver de forma plena em sociedade. Então vocês vão lembrar que essa pessoa, o PCD, ele possui algum impedimento. Esse impedimento que ele possui é um impedimento que vai impedir, né, que ele viva de forma plena em sociedade, e é um impedimento que ele possui por longo prazo. Tá? Então, anota aí, impedimento por longo prazo. E esse impedimento por longo prazo, ele vai ser associado ao quê? A barreiras existentes. Barreiras que impedem com que a pessoa tenha essa vida plena em sociedade. Então, esse impedimento a longo prazo está associado ao quê? Associado a algumas barreiras. Depois eu vou comentar com vocês o que são essas barreiras, tá certo? Então aqui, ó, associado a barreiras. Pessoal, esses impedimentos, eles podem ser de natureza intelectual, de natureza física, de natureza mental, de natureza sensorial. Então anota aí, né? Esses impedimentos, eles podem ser o quê? Ó? De natureza física, de natureza mental, de natureza intelectual e de natureza sensorial. Beleza? Então, esse é o nosso conceito de pessoas com deficiência, os nossos PCDs. Tá legal? Onde que está isso, professor? Está lá no artigo 2º. Vem na tela aqui, professor. Olha lá. Artigo 2º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então esse é o nosso conceito de pessoa com deficiência. Cuidado para não confundir pessoa com deficiência com pessoa com mobilidade reduzida. Professora, a lei também nos traz o que é pessoa com mobilidade reduzida, traz e cobra muitas vezes em prova, tá certo? Então, ó, quem são as pessoas com mobilidade
reduzida. Quem são as pessoas com mobilidade reduzida? Vamos lá, as pessoas com mobilidade reduzida, elas vão ter uma redução, certo? Uma redução da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, tá certo? Então, elas vão ter o quê? Uma redução. Uma redução da mobilidade, uma redução da percepção, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção. Essa redução dessas pessoas com mobilidade reduzida, ela pode ser temporária ou pode ser permanente. Então essa redução pode ser temporária ou permanente. Poxa, o professor tá percepção aqui com C, né? Percepção. Legal? Bom, pessoal, e a lei nos traz quem são essas pessoas, tá legal? Isso é importante, isso cai bastante em prova, né? Quem são essas pessoas com mobilidade reduzida? Ela vai falar assim, ó, essas pessoas são os idosos. Quem que é idoso aqui para a lei? Quem que é idoso? Estatuto de acordo com o Estatuto do Idoso, idoso é aquele que possui idade igual ou superior a 60 anos, tá certo? Então, quem possui 60 anos já é considerado idoso. Ó, idosos. Maior ou igual a 60 anos, tá legal? Maior ou igual a 60 anos. Idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, e também os obesos, certo? Os obesos. Então, temporária ou permanente, né? Bom, ó, permanente, né? Por exemplo, aqui o idoso, a partir do momento que ele tem 60 anos, né? Aí ele vai permanecer sempre como... Ah, professor, mas ele é um idoso que pratica atividade física, que corre, é considerado pessoa com mobilidade reduzida? Sim. Aqui é um critério objetivo, tá certo? Completou 60 anos, é considerado idoso, é pessoa com mobilidade reduzida. Gestantes, lactantes, né? A mãe que está amamentando, ou qualquer pessoa, não é só mãe, né? Qualquer pessoa com criança de colo, e os obesos também, certo? Beleza? Então, cuidado, ó, pessoal, cuidado aqui, né? Cuidado. A diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. São conceitos diferentes trazidos pela lei, tá? O conceito de pessoa com mobilidade reduzida está lá no artigo 3º, inciso 9. Vem cá dar uma olhada na tela com o professor. Ó, artigo 3º. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando uma redução da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção. Incluindo, ó, quem que ela inclui aqui? Idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso, tá? Isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca em prova, pessoal. Essas pessoas aqui, né? Diferença entre pessoa com deficiência e pessoa com mobilidade reduzida. Então, introduzindo aqui, né? Vamos lá, seguindo, né? Seguindo. Eu falei para vocês sobre barreiras, né? Associada a barreiras. Professor, o que são essas barreiras? As barreiras são algum obstáculo que impeça com que a pessoa viva de forma plena em sociedade, tá legal? E aí a gente vai ter que saber quais são as espécies de barreira, que isso cai muito em prova, tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui em barreiras. Ó, da mesma forma como o Estatuto da Igualdade Racial, pessoal, e as matérias anteriores, o principal, o que mais cai em prova, eu vou colocando aqui no quadro para vocês. Vocês estão montando um manual caseiro, tá? Algumas coisas que não caem tanto em prova, depois os direitos fundamentais, por exemplo, aí eu não vou colocando no quadro, mas a gente vai verificando mais aqui na nossa tela, tá legal? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então, quais são essas barreiras? Quais são as barreiras existentes? Essas barreiras, né, que acabam criando um obstáculo para que a pessoa com deficiência
não consiga viver de forma plena em sociedade. Então aqui, ó, barreiras, espécies de barreiras. Vamos lá. Então, quais são as nossas espécies de barreiras? Tem o mnemônico, o professor Rafael sempre trabalha com vocês, é o nosso TAL-TAC, tá? Ó. TAL-TAC. Esse é o nosso mnemônico para a gente gravar quais são as espécies de barreira. Beleza? Lembrou do TAL-TAC, você não vai esquecer. E é claro, tem duas aqui que geralmente eles gostam de dar uma confundida na hora da prova. Vamos lá, espécies de barreiras, pessoal. Primeiro, barreiras relacionadas a transportes. Como assim relacionadas a transportes, professor? Por exemplo, um ônibus que não seja acessível para uma pessoa com deficiência, um táxi que não seja acessível, veículos que não sejam acessíveis para a pessoa com deficiência, tá certo? Então, os transportes, eles podem servir como uma barreira, impedindo que a pessoa viva de forma plena. Então, a primeira espécie de barreira é relacionada aos transportes. Segunda espécie de barreira são as barreiras onde você vai lembrar do quê? Dos prédios privados, públicos, né, urbanos, que acabam fazendo que as pessoas não consigam viver de forma plena, que servem como obstáculo. Por exemplo, uma entrada de algum local onde nós tenhamos uma elevação, a pessoa não consegue entrar no edifício, certo? Não existe uma rampa de acesso, não existe uma porta automática. Então são situações, né? São características do quê? De uma barreira chamada de barreira arquitetônica, tá? Arquitetônica. Arquitetônica. Cuidado para não confundir, ó, um bizu para você lembrar aqui, ó. Arquitetônica você vai lembrar de teto. Por quê? Lembrou de teto, você vai lembrar de edifícios, tá? Algo que possui teto. Agora, barreiras urbanísticas é diferente. Barreiras urbanísticas, né? Às vezes eles tentam confundir arquitetônicas com urbanísticas. Urbanísticas você vai lembrar do quê? Das vias, dos espaços públicos, né? Que não permitem com que a pessoa com deficiência tenha acesso. Então, outra barreira aqui, as barreiras urbanísticas. Barreiras urbanísticas. Tá legal? Nós temos barreiras também que impedem com que as pessoas com deficiência tenham acesso a tecnologias. Né? Algumas pessoas com deficiência, algumas vezes, não possuem acesso à tecnologia. Por exemplo, uma pessoa cega, às vezes ela não consegue ter acesso a determinada tecnologia porque aquele tipo de equipamento não permite com que uma pessoa cega tenha acesso. Né? Ele não tem um sistema que permite, né, que essa pessoa tenha acesso. Então, a outra espécie de barreira são barreiras tecnológicas. Certo? Tecnológicas. Outra espécie de barreira é o seguinte, é relacionada à própria atitude, ao comportamento das pessoas em relação às pessoas com deficiência, tá certo? Então, são as chamadas barreiras atitudinais. São barreiras que demonstram uma discriminação de algumas pessoas com as pessoas com deficiência, tá legal? Então, barreiras atitudinais, anota aí também, barreiras atitudinais. Relacionadas à atitude, comportamentos das pessoas, né? Atitudinais. E por último, barreiras que impedem a comunicação, a informação das pessoas com deficiência. Então aqui, ó, comunicação. Barreiras em relação à comunicação e informação. Beleza? Então, esses são conceitos trazidos lá também no artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência que despencam em prova de concurso, tá? Muito cuidado com essas barreiras aqui. O TAL-TAC vai ajudar muito você. Legal? Vamos lá. Seguindo, a lei, lá no artigo 3º, ela traz vários conceitos, né? Eu já comentei esse aqui, das barreiras com vocês, já comentei da pessoa com mobilidade reduzida, também é um conceito trazido lá no artigo 3º, e tem alguns outros conceitos lá que eu queria comentar com vocês aqui, ó. Primeiro deles, olha só, acessibilidade. O que é acessibilidade? Acessibilidade é a possibilidade de que uma pessoa ela utilize, certo? Utilize espaços mobiliários de forma plena, certo? Que ela tenha autonomia, que ela possa usufruir. Ou seja, a acessibilidade é o que proporciona a igualdade, né, para as pessoas com deficiência. Então tá aqui, ó,
a lei traz o conceito, acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade, ela faz com que, quando a pessoa possui a acessibilidade, significa que eu estou retirando essas barreiras existentes. Quando eu retiro essas barreiras existentes, eu vou proporcionar acessibilidade às pessoas com deficiência e também pessoas com mobilidade reduzida. Tá legal? Muito bem. Seguimos então. Outro conceito, desenho universal. Pessoal, o que é o desenho universal? O desenho universal é o desenho que eu vou fazer, um desenho, né? A arquitetura, um desenho que eu vou fazer para retirar barreiras e proporcionar acessibilidade. Então, é uma concepção dos produtos, dos ambientes, né, dos programas e serviços usados para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam utilizar serviços mobiliários, arquiteturas, tá certo? Então, esse é o desenho universal. Vem cá, dá uma olhada. Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo os recursos e de tecnologia assistiva. Beleza? Vamos lá. Tecnologia assistiva. E o que é essa tal de tecnologia assistiva? São tecnologias, recursos, métodos que permitem o quê? A funcionalidade, fazendo com que essas pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida tenham acesso à tecnologia. Tá aqui, ó. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. Produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Além da tecnologia assistiva, nós vimos aqui, né, que existem algumas barreiras de comunicação. Como que eu vou quebrar essas barreiras de comunicação? Pessoal, aí o nosso legislador ele trouxe diversas formas de comunicação que vão permitir com que a pessoa com deficiência tenha essa plena participação na sociedade, consiga se comunicar, buscar informações. Tá aqui, ó. Vem cá, olha as mais diversas formas de comunicação. Então, o que é comunicação? Né? É interação entre os cidadãos. E aí ele fala, como que pode acontecer essa comunicação? Através do quê? De línguas, ou inclusive a língua brasileira de sinais, né? Libras, visualização de textos, o braille, os sistemas de sinalização ou comunicação tátil, caracteres ampliados, dispositivos de multimídia, linguagem simples, escrita e oral, sistemas auditivos, meios de voz digitalizados, modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo tecnologias da informação e das comunicações. Então aqui ele nos traz diversas formas de comunicação, certo? Tranquilo? Beleza? Seguimos. Outro conceito que eu queria trabalhar com vocês são as adaptações razoáveis. Né? Adaptações razoáveis. Aqui, ó, são adaptações, modificações ou ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades. Então, são adaptações feitas em determinadas localidades, determinadas situações, para que as pessoas possam fazer, né, para que elas possam ter igualdade em relação às demais pessoas. Adaptações razoáveis, né, são adaptações proporcionais, não são sobrenaturais, tá legal? Muito bem. E aqui, elemento de urbanização. Esse aqui é bastante em prova, tá? Elemento de urbanização, ó. São componentes de obras de urbanização. Por exemplo, distribuição de energia elétrica e gás, iluminação pública, serviço de comunicação, abastecimento, distribuição de água, paisagismo, tá? Cuidado para não confundir elementos de informação com mobiliário urbano. Mobiliário urbano são objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, tá? Eles gostam de confundir muito aqui, ó, elementos de urbanização com mobiliário urbano. Mobiliário urbano, então, são esses objetos existentes, né? Como o quê? Por exemplo, aqui, ó, bancos, lixeiras, toldos, marquises, quiosques. Eles gostam muito de colocar em prova a parte aqui dos semáforos, postes de sinalização. Então, esses são os mobiliários urbanos, tá certo? Muito bem. Seguimos aqui. Pessoal, além disso,
tem outros conceitos trazidos ali na parte inicial, no artigo 3º ainda, né? Vejam, são vários conceitos trazidos ali. E aí ele traz alguns conceitos também, que é relacionado ao apoio às pessoas com deficiência, tá certo? Apoio às pessoas com deficiência. Ele nos traz 3 conceitos. São 3 pessoas que prestam apoio à pessoa com deficiência. Então aqui, ó, apoio à pessoa com deficiência. Apoio às pessoas com deficiência. Como que funciona esse apoio? Bom, são 3 pessoas, né? Nós podemos ter o chamado atendente pessoal. Pessoal, atendente pessoal. O atendente pessoal. O atendente pessoal é aquele que presta serviços, cuidados básicos, cuidados essenciais com a pessoa com deficiência, para a pessoa com deficiência, né? Então, de repente, um cuidador, né, que presta cuidados, alguns cuidados essenciais, retirados aí aqueles cuidados profissionais. Por exemplo, um médico. O médico é um atendente pessoal? Não. O médico é uma outra situação. O médico já está amparado por outras legislações, né? O atendente pessoal, ele foi trazido essa figura aqui para ele também ser amparado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então é aquele que vai prestar cuidados básicos e cuidados essenciais. Então, palavrinha-chave, ó. Primeiro aqui, ó. Então, vamos lá, vou montar a nossa tabelinha aqui. Primeiro, o atendente pessoal. Atendente pessoal. O que vocês vão lembrar aqui? Vocês irão lembrar é aquele que presta cuidados básicos e essenciais. Tá legal? Presta cuidados básicos e essenciais. A lei também nos traz um outro conceito, que é o conceito do profissional de apoio escolar. Profissional de apoio escolar. Pessoal, aqui é muito tranquilo. Aqui você vai lembrar do quê? Daquele profissional, de uma pessoa que auxilia a pessoa com deficiência nas atividades escolares, tá certo? Várias atividades escolares, sejam inclusive, né, instituições públicas, instituições privadas, né, seja na locomoção do estudante, na alimentação, na higiene. Então esses são os chamados profissionais de apoio escolar. Você vai lembrar do quê? De atividades escolares. Ó, atividades escolares. E por último, ó, bem tranquilo agora, bem tranquilo. O acompanhante. Quem é o acompanhante? É aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Por exemplo, eu convidei uma pessoa para ir até o teatro. Eu sou uma pessoa com deficiência e convidei uma outra pessoa para me acompanhar até o teatro. Ela não é a pessoa que presta cuidados básicos, é o meu acompanhante, né, que vai me acompanhar. Claro, o acompanhante ele também pode ser o meu atendente pessoal. O atendente pessoal ele pode prestar os cuidados básicos e também me acompanhar em alguns pontos. Então, o atendente pessoal pode também ser um acompanhante, mas pode ter pessoas que não sejam atendentes pessoais e sejam apenas acompanhantes. Então, o acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, tá certo? Então, ó, acompanhante é aquele, então, que acompanha, tá? Professor, que óbvio, né? Acompanha a pessoa com deficiência. Tá legal? Então, 3 conceitos aí básicos para vocês em relação ao apoio às pessoas com deficiência, que também estão previstos lá no artigo 3º da nossa lei. Legal? Tranquilo até aí? Fácil? A pessoa com deficiência, pessoal, ela não pode ser tratada como um doente, certo? A avaliação feita para uma pessoa com deficiência, ela não é mais a chamada avaliação clínica.
onde observa-se a pessoa com deficiência. Não existe um CID determinado lá para a pessoa com deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência não pode ser verificada com esses olhares. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele falou o seguinte, não, o exame realizado, a avaliação realizada sobre a pessoa com deficiência não é mais um exame clínico, não é mais uma avaliação clínica. É uma avaliação onde eu vou analisar o quê? Vou analisar a biologia da pessoa, tá certo? Vou analisar os aspectos biológicos, vou analisar os aspectos psíquicos e vou analisar o contexto social da pessoa com deficiência. Ou seja, o critério utilizado é uma avaliação multidisciplinar, onde eu utilizo o critério chamado de critério biopsicossocial, tá certo? Anota aí, não é mais um critério clínico, é um critério biopsicossocial. Então, o critério utilizado para avaliação das pessoas com deficiência é um critério biopsicossocial. Anotem porque isso também cai bastante em prova. Então, o critério de avaliação utilizado é um critério de avaliação, é um critério biopsicossocial, tá certo? Critério biopsicossocial. Este é o critério utilizado de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vem cá, dá uma olhadinha. Ó. Como que funciona, então, esse critério biopsicossocial? Ele funciona através do quê? De um diagnóstico e intervenção precoces, de medidas para compensar a perda ou limitação funcional, de uma atuação permanente, integrada e articulada das políticas públicas que possibilitem a plena participação social, de uma oferta de uma rede de serviços articulados e de uma prestação de serviços próxima ao domicílio. Olha só, próximo ao domicílio, inclusive, né, na zona rural. Claro, respeitada a organização, né, da rede de atenção à saúde, RAS, e o do SUS também, né, e as normas do SUS. Beleza? Muito bem. Sobre essa parte das disposições preliminares, é isso que eu queria passar para vocês. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a parte da discriminação, tá certo? Discriminação. A lei nos traz o conceito de discriminação, olha aqui na tela com o professor. Conceito bem tranquilo, bem óbvio. Ó. Discriminação ela nos fala o seguinte, que é toda forma do quê? De distinção, restrição ou exclusão, por ação ou por omissão, não é apenas por ação, às vezes eles colocam em prova, que tenha o propósito do quê? Um propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, o exercício de direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas, certo? Então, o que acontece aqui? A discriminação é distinguir, restringir, excluir a pessoa com deficiência, fazendo com que ela não tenha, né, condições de ter uma vida em igualdade com as demais pessoas. E isso inclui o quê? Se recusar a promover adaptações razoáveis, tá certo? Por exemplo, foi determinado por determinada localidade que em frente às residências é necessário que cada morador faça o seu calçamento e nesse calçamento, né, tem aquele pavimento específico, né, para que as pessoas com deficiência possam se localizar, pessoas cegas possam se localizar e também para que existam, né, declives que sejam realizados declives para que a pessoa com deficiência possa atravessar, por exemplo, a rua. Então, isso não foi respeitado. Ou seja, isso é uma forma também de discriminação. Tá legal? Quando a gente fala sobre igualdade e discriminação, um ponto que cai muito em prova mesmo, é o seguinte. Lembram lá no Estatuto da Igualdade Racial que eu comentei com vocês que existem ações afirmativas? Pois bem, aqui no Estatuto da Igualdade Racial, né, também haverão ações afirmativas, né, que podem ser oriundas aqui. O que é uma ação afirmativa? São medidas, né, oriundas aí do Estado ou também de organizações privadas para tentar o quê? Medidas para tentar fazer com que a pessoa com deficiência viva de forma plena em sociedade, né, reduzindo as desigualdades. Então, as ações afirmativas buscam essa redução da desigualdade entre as pessoas com deficiência e as demais pessoas. Tá legal? Agora, pergunta-se o seguinte, né, o que cai bastante em prova. As pessoas com deficiência, obrigatoriamente, elas precisam aceitar participar de uma ação afirmativa? Por exemplo, uma ação afirmativa bem comum. De repente, vocês observaram lá, eu não lembro se a Brigada Militar tinha, né, a parte de pessoas com deficiência. Eu acho que não tinha, não lembro exatamente, pessoal, tá? Me perdoem agora.
Mas, por exemplo, editais de concurso público. Um edital de concurso público onde ele coloca lá 10% das vagas são destinados a pessoas com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sou obrigado a me inscrever para as vagas de pessoas com deficiência? Ou se eu quiser, eu posso me inscrever de uma forma geral? Eu não sou obrigado, tá certo? Então, a pessoa com deficiência, ela não é obrigada à fruição dos benefícios de ações afirmativas. Isso cai muito em prova, tá? Cai bastante em prova. Anota aí. Os PCDs, tá? Não são obrigados à fruição de ações afirmativas, beleza? De ações afirmativas. Muito bem. Aí, se houver alguma forma de discriminação contra a pessoa com deficiência, pessoal, é dever de todos, tá certo? Dever de todas as pessoas, do Estado, da família, da sociedade em geral, de comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Dever de todos, não é dever só dos policiais, dever só do funcionário público, não, é dever de todos, tá? Quando a gente fala aqui também em discriminação, sobre desigualdade, sobre a igualdade, né, ou desigualdade e discriminação, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele nos traz aqui também que existem pessoas com deficiência que elas são chamadas de pessoas com deficiência especialmente vulneráveis. Então, é como se houvesse uma dupla vulnerabilidade. Uma vulnerabilidade já por ela ser uma pessoa com deficiência, só que determinadas pessoas são ainda mais vulneráveis, certo? Quem são essas pessoas? Aí tem um mnemônico aí para você gravar. Ó. Então vamos botar aqui, ó. Os especialmente vulneráveis, pessoas com deficiência especialmente vulneráveis. PCD, especialmente vulneráveis. Professor, tem mnemônico aí, tem bizu pra gente? Tem. Vulneráveis. Você vai gravar o seguinte, ó. Bom, os especialmente vulneráveis, então eu tenho que tratá-los acima da média, certo? Então você vai lembrar de cima, certo? Porque eles estão ainda acima. Eu preciso, eles, além de serem vulneráveis, eles são especialmente vulneráveis. Então você vai lembrar de cima. Ó, quem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que são os chamados especialmente vulneráveis? A criança, o idoso, a mulher e o adolescente, certo? Então anota aí, criança, idoso, mulher, adolescente. Beleza? Criança, idoso, mulher e adolescente. Ficou tranquilo? Fácil? Molezinha, né? Muito legal. Com os nossos mnemônicos aí a gente consegue matar muitas questões de prova, tá? Outra questãozinha que cai bastante em prova é o seguinte. Pessoal, a pessoa com deficiência, ela perde a capacidade civil? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele fala que a pessoa com deficiência, ela perde a sua capacidade civil? Como assim, professor? A pessoa com deficiência, ela perde o direito de ter filhos? A pessoa com deficiência, ela perde o direito de se casar? A pessoa com deficiência, ela perde o direito de ter uma família? Ela perde o direito de ter a fertilidade, sobre a reprodução de filhos, sobre o número de filhos? Ela perde o direito de adotar, de ser um tutor, de ser um curador? Não, pessoal, anota aí, anota aí. A pessoa com deficiência, ela não perde a capacidade civil, tá certo? Então ela tem capacidade civil plena. Inclusive tem que ser o quê? Excluir as barreiras para que promover a acessibilidade, através do que nós vimos até agora, para fazer com que essas pessoas com deficiência tenham a capacidade civil de forma plena. Vem cá, ó, então, a capacidade civil das pessoas com deficiência, elas não perdem o direito de casamento e união estável, elas não perdem os direitos sexuais e reprodutivos, elas podem decidir sobre o número de filhos, de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Elas continuam com o direito de conservar a sua fertilidade. Ó, é vedada a esterilização
compulsória, só se elas quiserem, né? Direito à família, direito à convivência familiar e comunitária, tem direito à guarda, tutela, curatela, adoção, como adotante ou adotando, né? Em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então elas não perdem. Professor, tem alguma situação que pode ser restringido? Tem situação que depois a gente vai ver que pode ser restringido, né? Pode ser nomeado aí um curador, e aí pode restringir situações relacionadas ao patrimônio. Situações relacionadas ao patrimônio, tá? Mas a capacidade da vida civil, as pessoas não perdem. Beleza? Muito bem. Tranquilo até aí? Fácil? As pessoas com deficiência, elas terão atendimento prioritário em várias situações. Atendimento prioritário em várias situações. Eu quero elencar duas principais aqui, que são as que mais caem em prova. As outras eu vou ler com vocês, mas as principais são essas aqui, ó. Atendimento prioritário. Tá? Eu vou elencar duas aqui para vocês. E já vou explicar por que são as que mais caem. Atendimento prioritário.